A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada cone. Um cone, né? Não é uma pirâmide, não é semisfera, não é um cilindro, nem um tronco de cone. Ele é exatamente um cone. Se é tronco de cone, teria que ser cortado assim. Ok? É isso. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetro o aluno utilizará na construção da maquete? Como a escala é a mesma, basta transformar os 28 metros do comprimento em centímetro, multiplicando por 100, e dividir por 250 para saber a escala em centímetro. Vai dar 30, 300, vai dar 1 de novo, sobra 50, uma vírgula, um zero, dá 8, 11,2, alternativa C. É isso. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno do seu centro. De quantos graus? Então pega qualquer lajota aqui, supor que aqui é o centro, pegar um ponto qualquer, esse. Nós vamos fazer uma rotação de tal modo que esse aqui vai encaixar nesse. Consequentemente, esse vai encaixar nesse e esse vai ficar no lugar desse. Então você vai dar uma volta de quantos graus? Vamos supor que você está fazendo a rotação no sentido horário, aí tanto faz, tá? Aqui tem um círculo completo, dividido em 3 partes iguais. Se é 360 graus, 360 dividido por 3, só para mostrar que nós estamos fazendo 120 graus. É isso, alternativa D. Fácil, né? Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis, e 279 internautas responderam à enquete como mostra o gráfico. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Então, quantos internautas responderam não à enquete? 25%. 25% de quanto? De 279 internautas pesquisados. Convertendo já 25% em decimal, multiplicando, 5 vezes 9, 45, vão 4, 39 vão 3, dá 13, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 2, 4, 5, 17, 4, 9, 69, duas casas decimais, 69, 70 internautas responderam não. Vamos às alternativas, menos de 23, não, mais de 23 e menos de 25, não, mais de 50 menos de 70, alternativa correta, alternativa C, é isso aí. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições do OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro na região Nordeste? Então nós vamos pegar tirar a média da região Nordeste. Então tem 18% em 2005, 2006 19%, 2007 21%, 2008 15% e 19% em 2009. Vamos somar tudo: 17, 18, 23, 32, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 92%. Nós vamos pegar esse 92, vamos dividir por 5, porque são 5 anos, né? Para achar a média. 1 vezes 5, 5, 42 dá 8, sobra 2 de resto. 20 dividido por 5, 4. 18,4%, alternativa C. É a média no Nordeste. É isso.
O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são o resultado da mais recente pesquisa de 2009, realizada pelo Comitê Gestor de Internet, CGI. Então, o gráfico, escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 megabits por segundo neste domicílio? Então, escolher aleatoriamente aqui, ó, de pelo menos 1 megabit. Então, escolher esse. Entre 2 e 4 está valendo, porque é pelo menos 1. Então, entre 256 e 1 megabits, não. De 4 a 8 e esses aqui, tá? Esses 24% aqui não sabe, que é porcentagem, ó. Então, nós temos 1, 2, 7, 22%. Se nós convertemos em fração e depois em decimal, equivale a 0,22, alternativa D. Isso. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Então, nós temos que converter 6.000 metros em pés. Cada pé aproximadamente 3,3 metros, multiplicar por 6.000. 6 vezes 3, 18, 19. 3 casas, 1 vírgula, uma de casa decimal. Então, 6.000 metros equivale a 19.800 pés. Na Finlândia já estava liberado 31.000 pés. A diferença então vai ser de 0,02121. 11.200 pés, alternativa C. Gabaritou. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período da queda ocorreu entre os anos de... Ele quer saber o período da queda. Então, de 98 até 2003, só cresceu. Então, alternativa A nós podemos cancelar, alternativa B também. Que ó, entre 98 até 2001 só cresceu. De 2001 a 2003 só cresceu. Então ele começou a queda em 2003. 2004 caiu, 2005 caiu, 2006 caiu. Em 2007 já houve um crescimento. Então o período de queda foi de 2003 a 2006. Alternativa C. Entender, olha, 2003, 2007, nós verificamos que 2006, 2007 houve crescimento. E aqui também, tá bom? Isso. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz.
O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dada por uma função simbolizada por CT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. O lucro total LT obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão LT de Q igual a FT de Q e menos CT de Q. Considerando-se as funções FT igual a 5Q e CT igual a 2Q mais 12 como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Então, o lucro total obtido com a venda de Q vai ser igual a faturamento total obtido com Q menos o custo total de Q. Então, LT que vai ser igual, faturamento total é 5 vezes a quantidade, menos o custo total que é dado por 2Q mais 12. Como não deseja prejuízo, então o lucro total vamos ser igual a zero, vai ficar 5Q menos 2Q menos 12. Menos 12 fica positivo, 5Q menos 2Q é igual a 3Q. Aqui nós tiramos que Q é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4, alternativa D. Isso. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Bom, o Sol ele encontra-se aproximadamente aqui nessa faixa, que é 6.000 Kelvin. Tem luminosidade de uma vez, que é do Sol, né? O Sol está dizendo, ó, as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6.000 Kelvin. Então, a temperatura de 6.000 Kelvin está aproximadamente aqui, ó, o Sol, certo? Uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior, se fosse 6.000 dá 30.000, então seria essa estrela. Ela tem uma luminosidade, ordem de grandeza de sua luminosidade, 2 vezes 10 a quarta. O Sol tem 1, então ele tem 20.000 vezes mais. Alternativa A. 2 vezes 10 a quarta. 10 a quarta, 4 casas, né? O 2 seguido de 4 zeros. Alternativa A é isso. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem numa região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil km² de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água nos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de... Então nós temos 20 milhões, vamos representar assim, né, de brasileiros vivendo na Caatinga, numa área de 800 mil quilômetros quadrados. 800 mil é 8 vezes 10 a quinta. 20 dividido por 8, 2 vezes 8, 16, dá 25, dá 2,5. Vezes 10, a primeira divisão de potências da mesma base, mantém a base, o 10, subtrai expoente, 6 menos 5, então.
Então dá 25 pessoas, 2,5 vezes 10 dá 25. 25 brasileiros por quilômetro quadrado. Alternativa B. É isso. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica é... Então, doença crônica, portador de doença crônica são 22 nesse posto. Total, 4, 10, 5, 7, 12, 15, 20. 200 vacinados. Então, vai ser 22 sobre 200. Então, fazer aqui, ó, 22 dividido por 200. 0, dá 1, 20. Dá 1. Que é igual a 0,11. Isto é 100. 100 não, né? 11%. Ó, porque que é 11 sobre 100, que é 11%, alternativa C. Isso. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponho que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Então, nós temos 32 mil mulheres, está para um total de 28 mil homens com AVC. Houve um acréscimo de 8 mil, então serão 40 mil mulheres. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações em mulheres e que o acréscimo de internações por AVC do homem ocorre na mesma proporção. Então, queremos descobrir a quantidade de homens. Regrinha de 3 básica. 32 vezes x, multiplicando em cruz, ou igual a 40 vezes 28. Então, nosso x vai ser igual a 40 vezes 28 dividido por 32. Simplificando o que é possível, podemos simplificar o 40 por 8 e o 32 por 8 dá 4. O 28 com 4 dá 7. Então, temos um total de 5 vezes 7, 35 mil homens na alternativa D. É isso. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões rural, comercial, residencial, urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi que, com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius, tais temperaturas são apresentadas por gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é... Bom, ele está aqui na região centro, né? Ele vai mudar para uma dessas outras regiões.
ou rural, residencial urbano ou residencial suburbano. Ele também pode escolher essa região, só que essa região está com a temperatura acima de 31 graus. Ele precisa de inferior. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões, então são 4 regiões que ele pode escolher, né? A probabilidade dele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas são 3 regiões que são adequadas, de 4. Ele vai escolher aleatoriamente, ele pode sem querer pegar essa região que não serve para ele, pela recomendação médica, né? Então a probabilidade é de 3, 1, 2, 3 em 4, nas 4 regiões, 3/4 alternativa E. Tudo bem? Cuidado que isso aqui não é a quantidade, isso aqui é a temperatura em graus Fahrenheit e o correspondente em graus Celsius. Então está interessando os inferiores abaixo de 31, tá bom? É isso. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias que têm largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os 2 semicírculos da pista são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Então a chave aqui do problema, os atletas partissem do mesmo ponto. Então, vou colocar uma pista aqui, Não, porque aqui o exemplo aqui pode não ficar muito claro. Uma pista de atletismo, note, olha, que a partida, esse que está mais ao centro, ele parte de um ponto diferente dos outros. O que está no último, ele parte desse ponto, que é para ele que eles percorrerem a mesma distância quando faz o círculo, entendeu? A volta completa. Então, como no caso aqui eles estão dizendo que é do mesmo ponto, todos vão partir desse ponto. Então, esse que está mais interno vai levar vantagem em relação a esse último. Então, esse que será mais beneficiado. Como as raias são numeradas do centro da pista, então o número 1 está aqui e o número 8 aqui é o último, certo? Então o número 1 vai ser mais beneficiado. Por isso que na pista original, né, no real, eles partem de pontos diferentes para que ele haja equilíbrio, né? Todos têm a mesma distância a ser percorrida. Alternativa A. Tudo bem? É isso. Um técnico de refrigeração precisa revisar todos os pontos de saída de ar de um escritório com várias salas. Na imagem apresentada, cada ponto indicado por uma letra é a saída do ar e os segmentos são as tubulações. Iniciando a revisão pelo ponto K e terminando em F sem passar mais de uma vez por cada ponto, o caminho será passando pelos pontos alternativa A, K e F. Já vamos eliminar porque não passa por todos os pontos. O item B também só tem 6 pontos, o total são de 7 pontos. O item C tem 7 pontos, o item D tem 7, o item E está 7. Então vamos ter que testar um por um. O item E, K, L, G, I, H, J e depois o F. Para passar em F, ele tem que voltar pelo ponto I ou voltar pelo ponto H. Então passa 2 vezes. Então o item E está eliminado. Item D começa em K, J, H, I, G e L. Faltando o F, para passar por F ele tem que voltar para o G.
eliminado. Só sobrou o item C, que é a alternativa correta. Só confirmando. Começa em K, vai até o L, do L até o G, do G até o I, do I até o J, do J até H e termina em F, está confirmado. É isso. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Então, essa pessoa toma 2 banhos por dia, cada banho 10 minutos, vezes 7 dias, que são 140 minutos. 140 minutos são 2 horas mais 20 minutos. 2 horas, 120 minutos mais 20 minutos. Isso aqui, convertendo tudo em hora, são 2 horas. 20 minutos é 1/3 de hora. 60 dividido por 20, mais 1/3. Isto é, 2 mais 1/3, acho o denominador comum, igual a 7/3 de hora. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, tá bom? Então, isso é o que ele gasta em tempo nos banhos durante uma semana. Como o chuveiro gasta 4,8 kW por hora, nós vamos multiplicar por 7/3 para verificar quantos quilowatts ele gasta, certo? Então, 4,8 dividido por 3 dá 1,6. 1,6 vezes 7, 7 vezes 6, 42, dá 11,2 quilowatts, né? Alternativa D. É isso. Which equals 28 over 100, which equals 7 over... The answer choices... O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, em janeiro, 33 mil passagens. Fevereiro, mês 2, 34.500. Mês de março, 36 mil. Então, pelo padrão aí que nós vamos seguir, olha, está crescendo 1.500 passagens por mês. Então, em abril, nós vamos ter 37.500 passagens. Em maio, 39 mil. Em junho, 40.500. Em julho, que nós estamos procurando, mês 7, isso é 42 mil passagens. Então, alternativa D. Como a quantidade aqui não é grande, nós podemos fazer desse modo aí. Mas, porque é uma PA, uma progressão aritmética. Então, o que nós estamos querendo descobrir é o enésimo elemento dessa PA, que é o primeiro mais a quantidade de elementos, menos 1 vezes a razão. Então, o sétimo elemento que nós estamos procurando, o primeiro é 33 mil, mais N, 7 meses, menos 1, vezes a razão, que é 1.500. Aqui nós tiramos que os 7 elementos, mês de julho, vai ser 33 mil, mais 7 menos 1, 6 vezes 1.500, mais 9 mil. O sétimo elemento vai ser igual a 42 mil. É interessante lembrar essa formulazinha de uma PA, porque eles não vão perguntar isso no Enem, né? Mas pode ser que eles perguntem no 30º mês quantos vão vender a passagem.
com esse crescimento padrão. Então, interessante conhecer a formulazinha, tá bom? É isso.